Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa aula de espanhol de hoje vai ser sobre pretérito indefinido, tá? Deixa eu já espelhar aqui. Conjugação. Então, tem aqui as três conjugações, né? A, R, E, R, I, R. E aqui estão os verbos regulares e irregulares. Então, eu bailé, tu bebi, tu não. Eu bailé, eu bebi, eu salí. Todos acentuados na última vogal, tá? Tu bailaste, tu bebiste, tu saliste. El bailou, el bebió, el salió. Lembrando que esse el aí é a terceira pessoa do singular, que serve para ella e usted, tá? Que no caso é ele, ela e você. Nosotros ou nosotras bailamos, bebimos, salimos. Vosotros ou vosotras bailasteis, bebisteis e salisteis. Ellos, ellas, ustedes bailaram, bebieron e salieron. Agora os irregulares. Notem que tem os verbos do lado esquerdo, a ser, venir, estar e temer. E aqui os prefixos, né, juntamente com as terminações. Então, por exemplo, a ser tem o isse ou is, então é isse ou ise, tá? Ou existe, isso, isso, que o Z tem som de S, tá? Então é iso, hicimos, hicisteis, hicieron. Então, para alguns pronomes pessoais, usa-se isse e alguns outros is. Né? Eu estou falando o som de Z para vocês identificarem, mas é o H e Z, né? E juntamente com a terminação aí que está no meio aqui no quadro. Tá? Aqui, ó. Aí tem o U, tá? Então, isso aqui é quando coloca a vogal I, tá? Agora a vogal U. Então, estube, estubiste, estubo, estubimos, estubistes, estubieron. E tener, entra o U também aqui, ó, na vogal. Tube, tubiste, tubo. É porque o V tem som de B de bola, tá? Por isso que eu tô falando tubo. Mas é a mesma coisa que tuvo, né? Tubimos, tubistes, tubieron. Tá aí a mesma coisa aqui, o verbo ir ou ser. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuistes, fueram. Então, o pretérito indefinido, ele expressa tempo, né? Então, marcadores temporais de pretérito indefinido. Então, são palavras, né, ou expressões que aparecem nas frases que faz que vocês identifiquem que aquela frase, que aquele verbo está no pretérito indefinido. Então, por exemplo, quando aparecerem essas expressões, que são chamadas de marcadores temporais, ayer, esse ano, aquele dia, el año pasado, la semana pasada, el verano pasado, em 1992, em agosto, em Navidad é Natal, tá? El 30 de julho, então são marcadores de tempo que aparecem em algumas frases, tá? Que faz que vocês identifiquem que essa frase está no pretérito indefinido. Construções temporais, então, al mais o infinitivo. Então, al bober, o infinitivo é o verbo. Você vê que aqui nesse exemplo aqui, al bober, é o al, que vai entrar aqui, que está aqui, para construir uma frase no pretérito indefinido. Al mais o infinitivo do verbo, que o verbo é volver, que é voltar. Então, ele está no infinitivo aqui. Então, al volver a seu país, se casou com Pilar. Ao voltar a seu país, se casou com Pilar. Mas quando mais o verbo no indefinido? Quando cumpriu 22 anos, se trasladou a Roma. Então, quando completou 22 anos, se transportou a Roma. Hace mais quantidade de tempo, mas que mais indefinido. Então, hace 5 anos que se separou. Então, hace mais quantidade de tempo. Aqui no caso dessa frase, 5 anos, mais que mais o indefinido, se separou, né? Separou. Aqui, ó, tá aqui, ó. Separar, tá aqui na conjugação, na terminação AR. Então, aqui, ó, ele. Então, é com a terminação O aqui,
acentuada, então por isso que separou. E hace mais quantidade de tempo, mas que mais presente, quer dizer, verbo no presente. Hace 5 meses que vivo em Segovia. Então faz 5 meses que eu vivo em Segovia. Então, hace é a expressão utilizada, 5 meses é a quantidade de tempo, mais o que, tá? Mais o presente do verbo, que é vivo, tá? Outros verbos irregulares no pretérito indefinido, os mais frequentes, tá? Então, tem aqui andar, descer, estar, ser, poder, poner, querer, saber, tener, traer e venir. Então, tem aqui os prefixos, né? No verbo andar, é anduv, como é que diz? O prefixo, né? Anduve. Aí a terminação pode ser andube, andubiste, andubio, andubo, quer dizer, andubimos, andubisteis, andubieram ou anduberam. Vai depender. Descia, o prefixo é tirre. Então, dirre é porque o J tem som de R, como eu havia falado. Então, é dirre. Então, é dirre, dirriste, dirro, dirrimos, dirristes e dirreram. Tá? Na hora de falar, não se esqueçam que é com R. Estar é estuve. Então, estube, estubiste, estubo, estubimos, estubisteis, estuberam ou estubieram. Is ou is, que eu falei com vocês. Isse, issiste, isso, issimos, issisteis, isseram ou isieram. Pude, que é do verbo poder, pude, pudiste, pudo. Pudimos, pudistes, puderam ou pudieram. Poner, que é pus. Puse, pusiste, puso. Pusimos, pusistes, puseram ou pusieram. Querer, quise, quisiste, quiso, quisimos, quisistes, quiseram ou quisieram. Saber, supe, supiste, supo, supimos, supistes, superam, supieram. Tener, que é tuve, tube, tubiste, tubo, tubimos, tubistes, tuberam ou tubieram. Traer, trar, o J tem som de R, lembra, né? Traje, trajiste, trajo. Trajimos, trajistes, tarreram ou tarrieram. E o venir, que é vine, viniste, vino, né? O V tem som de B de bola. Vinimos, vinistes, vieram ou vinieram, ok? Utilização. Falar de ações terminadas ocorridas no período de tempo terminado e delimitado do passado. Exemplo. Ayer visitei a minha abuela. Quer dizer, ontem visitei a minha abuela. Aqui o ayer, que é o marcador temporal, né? 2. Hablar del número de vezes que ha ocorrido na acción em um passado terminado. Quer dizer, falar do número de vezes que ocorreu uma ação num tempo terminado. Exemplo, ela em um passado me casei 2 vezes. Então, no ano passado, me casei 2 vezes. Então, é um passado terminado. Terceiro, falar de uma sucessão de ações terminadas num período de tempo delimitado do passado. Exemplo, el sábado passado me levantei, me lavei os dientes, desayuné. Então, no sábado passado me levantei, escovei os dentes, tomei café da manhã. Tá? Observem o que estão sublinhados, tá? As palavras, os verbos sublinhados. Se usa muito em biografias, o pretérito indefinido. Exemplo, Marcos nasceu em 1896. Então, a los 18 anos se casou e posteriormente tuvo um filho. Então, ó, nasceu, se casou, tuvo. São verbos no pretérito indefinido, tá? Aqui, ó, isso aqui em biografia, onde fala onde nasceu, tá? O que fez. Cuéntanos que hiciste el sábado passado, quer dizer, nos conta o que fizeste no sábado passado. Então, aqui é uma tirinha, né? Esse dia limpié, leí um bom livro, hice 3 séries de dominadas, ordenei mis discos, meditei, cambiei uma lamparita, arreglei el inodoro e anotei várias ideias para não perdê-las. Então, que produtivo pode ser o dia quando o provedor fica, né? Larga, deixa a internet. Fez várias coisas, né? Então é isso, amores.
Deixa eu fechar aqui. Vou mandar, vocês vão ter o material escrito, tá? Com exercícios também sobre pretérito indefinido. Até a próxima aula. Beijos.